Boa tarde, povo lindo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Palavra que Vem de Deus. Eu tô dentro do carro, tô no meio de um treinamento. Eu tô aproveitando o horário de almoço para poder gravar para vocês. Ontem eu não consegui gravar e o Senhor me deu a estratégia de gravar dentro do carro. E tá sendo um desafio porque tá muito calor em São Paulo. E eu já gravei e o celular superaqueceu, enfim. Eu tô aqui para gravar para vocês. E Deus é tão bom, né? E Ele faz as coisas com tanta perfeição que hoje nós tivemos 1h30 de almoço. Então eu vou conseguir gravar hoje tanto a palavra que o Senhor queria que eu trouxesse para vocês no dia de ontem, como a palavra do dia de hoje, ou seja, Provérbios 5 e Provérbios 6. Então veja como Deus é um Deus de detalhes em tudo o que Ele faz. E hoje, enquanto o Senhor me instruía sobre o que trazer para vocês, né? Sobre o que Ele queria trazer para os filhos dele, Ele pediu para que eu gravasse para vocês, para que eu lesse e explanasse para vocês versículos, Provérbios de número 5, versículos 7, 8, 9, 10, 21 e 22. Então, antes que nós iniciemos a palavra, é bom lembrar, né, da reflexão sobre o que Deus deseja que você saiba, o que Deus deseja que você sinta e verdadeiramente o que Deus deseja que você faça. Qual é a atitude que o Senhor deseja de você? Então pode ser que seja uma mudança de comportamento, ou pode ser que Ele deseja que você tenha alguma atitude, realmente entre em ação em alguma coisa, que você simplesmente acate, né, algo que Ele, algum alerta. Então nós precisamos estar atentos, porque quando o Senhor fala assim, o que Deus deseja que eu faça, não necessariamente é uma ação propriamente dita. Às vezes é uma mudança de comportamento, às vezes é um se calar, às vezes é um silenciar, não, é um se acalmar, é um esperar, é um esperar um sinal. Às vezes é falar um não, às vezes é não aceitar uma proposta, às vezes é aceitar uma proposta. Então nós temos que ter sabedoria para saber o que Deus verdadeiramente deseja que façamos. Então assim, abra o seu coração para você receber a palavra que vem do Senhor, ok? Então vamos lá. Versículo 7, ele fala sobre: agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Provérbios 21 e 21 não, versículos 21 e 22 diz: o homem vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. O que o Senhor pede para eu trazer para você é que quando ele fala sobre as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, ele está dizendo para mim e para você que quando nós entramos em desobediência, ou seja, o Senhor nos dá um direcionamento, o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos dá uma instrução. E se eu e você não acatarmos aquilo que o Senhor está dizendo e formos pelo nosso achismo, pela nossa vontade, porque muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito, e nós não respeitamos o momento de Deus. Eu já vivi muito isso na minha vida, irmãos, e vou dizer uma coisa para vocês: isso não é saudável e todas as vezes, sem exceção, eu quebrei a minha cara. Então eu aprendi na vida, pelas minhas experiências, que descansar em Deus e obedecer é vida. Quando eu descanso em Deus, quando eu aprendi a descansar e a seguir todas, e quando eu falo todas, são todas as instruções de Deus, eu nunca mais me arrependi. Muito pelo contrário.
As coisas, elas não acontecem no tempo que eu gostaria, acontecem no tempo de Deus, mas o tempo de Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos tira de laço de passarinheiro, ele afasta pessoas. O Senhor, ele vem mostrando para mim, dia após dia, o quanto ele é estrategista, e o quanto a estratégia dele é perfeita, porque ele faz movimentações para que eu e você tenhamos vitória. Então, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor fala, por isso que ele diz assim na palavra, que ele diz assim: agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Ou seja, ele está dizendo assim: acate aquilo que eu estou lhe dizendo. Ele está dizendo assim para mim e para você: acate a minha instrução. Ele está te dando não só uma instrução, ele está te dando uma orientação, ele está te dando um alerta de que, quando você vai ler esse provérbio aqui na íntegra, um pouco antes desse trecho, ele vai estar falando sobre pessoas que se aproximam de mim e de você com uma voz mansa, com uma voz melosa, uma pessoa aparentemente carinhosa, uma pessoa aparentemente santa, que vive uma vida santa, mas não necessariamente essa pessoa é uma pessoa que vive em santidade, e muito menos que é uma pessoa boazinha. Às vezes é uma cobra venenosa, às vezes ela só está esperando o momento certo para quê? Para te dar o bote. Por isso que na palavra ele está dizendo assim, que se você ficar longe dessa mulher, e vamos entender aqui que quando ele fala dessa mulher, não necessariamente é uma mulher, não leve isso não, como é que eu falo? Não ancore que única e exclusivamente seja uma mulher, né? Pode ser um homem. Aqui ele está te falando numa forma, como é que a gente fala? Em parábolas, né? Então ele está dizendo aqui que existem pessoas que vêm com uma fala mansa e fala aquilo que você quer ouvir, não aquilo que, porque às vezes Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir, né? Principalmente quando ele fala assim, espera mais um pouco. Quando ele fala espera mais um pouquinho, me dá um arrepio dos pés à cabeça, porque eu falo, meu Deus, até quando que eu vou ter que esperar isso acontecer? Eu já esperei tanto, já passou 1 ano, já passou 2, vou ter que esperar mais um pouco, eu não aguento mais. E ele fica, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E se nós não temos essa sabedoria de esperar mais um pouquinho, nós podemos cair no laço do passarinheiro e perdermos todas as nossas bênçãos. Ou seja, esperou lá 2 anos porque teve vitória, aí no final do negócio, quando você está ali na porta para receber sua bênção, eu não aguento mais esperar mais um pouquinho, se lasca todo. Aí, como diz a palavra, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Ou seja, ele está dizendo assim para você: quando você não tem paciência de esperar em Deus, há uma grande tendência de você entregar toda a tua vitalidade, o teu conhecimento, o teu esforço, o teu empenho, o teu vigor, para que outras pessoas enriqueçam e você fique chupando os dedos. Porque você dá tudo o que você tem para o outro vai, voa, prospera, te tira tudo e você fica prisioneiro dessas pessoas porque você pecou, porque você não escutou, porque você não obedeceu. Então o Senhor, ele vem hoje nos alertar a mim e alertar a você, para que a gente abra os olhos, para que nós não entreguemos todo o nosso empenho, toda a nossa vitalidade, todo o nosso vigor, tudo aquilo que Deus é em mim e em você, para que nós se mantenhamos em obediência, não nos afastando da palavra do Senhor, ou seja, nos alimentando da palavra, como diz em Mateus. Não é só de pão que vive o homem também se alimenta da palavra que vem de Deus. Então, que nós nos alimentemos dessa palavra diariamente,
para que eu e você tenhamos vitória, para que a gente não se aprisione nos laços do passarinheiro, nas maldades de pessoas que muitas vezes são invejosas, são cruéis, que única e exclusivamente querem nos usar de trampolim ou simplesmente veem em mim e você uma oportunidade de tirar proveito de alguma situação. Então, nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter essa sabedoria de escutar a palavra que vem do Senhor e abraçar, e acolher, e a receber, e a aceitar, porque muitas vezes pessoas chegam perto de nós com uma voz mansa, trazendo para nós projetos mirabolantes, coisas incríveis, nos dando grandes oportunidades e dando aquilo para nós que nós achamos que é o melhor. E na verdade é tudo laço. Nós precisamos entender o seguinte, aqui na palavra diz o seguinte: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Eu e você não temos a habilidade, não temos o poder de saber o que está no coração das pessoas. Nós não temos como saber se os passos que aquela pessoa ela tem são passos de amor, são pessoas que realmente querem agregar na minha vida e na sua. É por isso que o Senhor fala que tudo nós devemos consagrar ao Senhor. Tudo. Tudo nós temos que pedir direcionamento. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Se eu não estiver errada, em Jeremias 3:33, que fala: peça e eu te direi, e eu te darei. Se eu não estiver errada, é isso. Vou até confirmar. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou confirmar, porque eu gosto de trazer exatamente como que consta na palavra, porque para não dizer que sou eu que estou falando, mas é o Senhor que está trazendo. Eu gosto de confirmar tudo na palavra, porque tudo o Senhor confirma comigo na palavra. Tá aqui, ó, 33, promessa de restauração. É isso? É isso, olha. Eu falei 3:33, é o contrário. 33, Jeremias 33, versículo 3. Ele diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então veja, se eu e você pedirmos ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos responder. O Senhor, Ele vai entregar para mim e para você aquilo que nós precisamos saber. E olha que interessante, ele fala assim em Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, se o Senhor tem para nós planos de prosperidade, planos de esperança, se o Senhor já escreveu no nosso livro, no livro da vida, antes de eu e você nascermos, toda a nossa história, por que seremos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, gananciosos, de acreditarmos no nosso coração e no coração de outras pessoas? Por que nós vamos entregar o nosso destino, o nosso vigor para outras pessoas,
sendo que o único que sabe exatamente o que tem para mim e para você é o Senhor. Isso não é a Célia que está dizendo, está na palavra. Está aqui, ó, Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, que tenhamos, irmãos, sabedoria de escutar aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nos entregar. Que tenhamos a sabedoria de escutar, de se aproximar das palavras do Senhor. E Ele pede para eu salientar mais uma vez. Meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Que você fique na paz do Senhor, que essa palavra tenha falado com você, que você acolha, receba, absorva e usufrua com sabedoria. Amém? Eu vejo vocês amanhã.